Estás no céu, na terra onde for, em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for, em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Meu ideal. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei, saberei como chegar ao fim, de onde vim, aonde vou, por onde irá
também. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá o teu coração. Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei, a luz. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei e a vida inteira assim. Eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Vem, que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz. A paz. A paz. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração,
um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. Então, meu amor, vou ler uma página aqui, depois a gente faz a prece, tá? Vamos lá? Má vontade. O que foi? Essa é pra você, né? Por quê? Ah, é tua cara. Você é má vontade de forma de gente. Sou? Não, eu que sou. Quem é que tá há meses pra trocar a carrapeta da pia da cozinha? Que fica naquele pinga-pinga. E quando eu vou fechar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar lá, devagarinho, milimetricamente, como se fosse um cofre. Tá bom, meu amor, você tem razão. Assim que terminar aqui, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Posso continuar? Por favor. A má vontade gera sombra. A sombra favorece... Bom, o tema do evangelho de hoje... Não acredito. O que foi dessa vez? Pena que minha mãe não pôde vir hoje. É a cara dela o tema, o egoísmo. Que isso, Regina? Que isso? Tu não conhece minha mãe. Conheço desde que reencarnei. Ela ali só pensa no próprio umbigo. Amor, tem como a gente se concentrar aqui na reunião? Tá. Depois você vê isso. Leia aí, tá? O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra cuja... Não, peraí, gente, desculpa, eu tenho que mandar isso pra ela. Mãe, ó, tu não veio hoje no culto, olha só o que caiu. Egoísmo. Tem que ver. Então, semana que vem, nosso tema vai ser... fé e caridade. Podia chamar teu irmão pra participar, né? Por quê, Regina? É, cara dele. Fé e caridade pro teu irmão é igual caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Não, eu me enganei aqui. É... vingança. A cara da minha supervisora. Pisa no pé dela pra tu ver. Cólera. A cara da vizinha aqui do lado. Vive aos berros com o marido. Bem-aventurados os aflitos. A cara da Juliana em véspera de prova. Parábola do mal rico. Cara do meu chefe. Aquele que se eleva será rebaixado. A cara do Vasco. Cara do meu cabeleireiro. Regina, isso é uma foto sua. Tá, mas aí eu tava loura. É a cara dele ficar pintando meu cabelo, né? Meu amor, para com isso.
É assim, tudo é a cara das pessoas e nada é com você? Não, deve ter alguma coisa que sirva pra mim sim, eu não sou perfeita. Ah, tem sim. Tem sim. Tem uma parte aqui que serve direitinho pra você. É aquela parte que fala da pessoa que tem uma trave no olho e fica vendo cisco no olho dos outros. Deixa eu ver aqui. Cara do meu oftalmologista. Ai, gente, não acredito. Já estão vocês aí vendo vídeo, né? É a cara de vocês ficar vendo vídeo do Amigos da Luz toda sexta-feira. Olha lá, olha lá. Vai curtir. Vai compartilhar. Ó, ó, ó lá, ó lá. Aposto que pegou no mouse, tá vindo aqui, ó. Vai se inscrever, se inscreveu. Ah, gente, para de me olhar com essa cara, você também. Ai, meu Deus do céu. Boa noite, pessoal. Interrompendo aqui a programação da TV CMA. Como a maioria deve saber, no último sábado, dia 3, a gente teve um problema de conexão com a internet, né? E não conseguimos apresentar a nossa reunião pública. Então, a gente resolveu transferir a reunião do último sábado para hoje, tá bom? Então, a partir de agora, do final desse meu vídeo, a gente vai estar acompanhando a programação que era para ter sido passada na semana passada do dia 3, tá bom? Desejo a todos uma ótima palestra e que Deus esteja com todos nós. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Gabriela, sou uma das trabalhadoras da casa e vou falar um pouco sobre o nosso cronograma. Às terças-feiras nós temos o Estudando o Espiritismo com o CMA, que inicia às 20h20 no nosso canal. E também na quinta-feira nós temos a reunião de radiação, que inicia também às 20h20. E aos sábados nós temos as reuniões públicas, que se inicia às 19h10. Vou ler a lição do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Lição 79. Sigamos a paz. Busque a paz e siga. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Há muita gente que busca a paz, raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros, existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos. Tão longe lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse perde a fortuna material, acreditando seja a portadora da paz ambicionada. Todavia, com aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe a conceda, não sabe ser o irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se através das exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas em si, vendo honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca, a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor. Na posição em que nos encontramos, recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro,
Busque a paz e siga. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós. Dentro de qualquer situação em que estejamos situados, e a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do nosso coração. Então, Emmanuel diz aqui que, a paz, primeiramente a gente tem que nos encontrar a paz dentro de nós mesmos, Nós temos que tenhamos paz dentro de nossos corações, para depois a gente colocar a paz, demonstrar a paz para os nossos irmãos. Então, que a gente se sinta em paz com nós mesmos, para depois a gente passar a paz para cada um de nós. E ele coloca aqui também que uma parte muito importante, que eu achei muito interessante, que ele coloca assim: paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Então, primeiro, dentro de nós, tenhamos paz dentro dos nossos corações, com o nosso espírito, com o nosso espírito, que possamos ser felizes e que com isso a gente possa demonstrar e levar para as outras pessoas, caminhando sempre com Cristo. Então, para a gente ter paz com nós mesmos, a gente tem que caminhar e trilhar o caminho de Jesus, certo? Hoje nós temos o palestrante Whitson Passos com o tema Tenhamos Fé. E Whitson, você tem 45 minutos, seja muito bem-vindo. Boa noite, que o carinho de Jesus possa nos abraçar a todos e nos conservar num clima de fraternidade e de paz. Meus irmãos, minhas irmãs, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite feito pelo nosso irmão Kubitschek e a recepção aqui na pessoa do nosso irmão Omar, para estarmos pela primeira vez desenvolvendo e participando das atividades doutrinárias aqui do CMA, uma casa irmã em ideal e em missão. O meu nome é Wilson, eu sou trabalhador do Grupo Espírita Cristão A Caminho da Luz, o nosso GECAL, aonde eu desenvolvo atividades tanto relacionadas ao passe, quanto às reuniões mediúnicas e também nas atividades de evangelização. No mundo, se assim podemos nos expressar, eu sou médico, eu sou especialista em ginecologia e obstetrícia e tenho uma subespecialização em medicina fetal. Mas por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou apresentando o meu currículo? Não precisa se preocupar, porque eu ainda não vou pedir um emprego para vocês. Mas, se houver necessidade, assim eu farei. Mas é o seguinte, é porque quando nós recebemos o convite para comentar o tema que nos foi solicitado, houve uma alegria muito grande, porque dentro da área da saúde, quando nós tratamos, nós temos a possibilidade de estar encontrando pessoas com muitas dificuldades, que passam por situações muito desafiadoras, que têm determinadas circunstâncias em suas vidas que não abrem nem para as pessoas mais próximas, seus familiares, seus amigos. E dentro desta perspectiva, na área da saúde, nós temos a possibilidade de lidar muito mais intimamente com estas dores, com estas situações nas quais muitas vezes as pessoas têm dificuldade para entender os desígnios de Deus, para compreender por que estão passando por determinada situação e, desta forma, dificuldade para desenvolver o sentimento poderoso que é a fé. Mas, diante da proposta oferecida por Emmanuel no livro Fonte Viva, aonde ele nos estimula a
pensar sobre a fé quando ele nos convida e nos oferece a proposição: tenhamos fé. Nós nos identificamos muito com esta possibilidade que nos foi oferecida da noite de hoje, porque é somente com fé que na área da saúde nós conseguimos oferecer aquele algo a mais, aquilo que vai além de uma prescrição, além de um pedido de exame, além de um contato frio. É somente através da fé que nós conseguimos alcançar sentimentos que nos permitem envolver aquele coração que está sentindo uma dor, de levar verdadeiramente um pouco de paz com as nossas certezas, de encontrar através das nossas palavras o coração do outro que talvez não tenha as mesmas crenças que nós. Mas a fé, ela não se traduz em palavras, ela se traduz em sentimento, e alcançar o outro com o sentimento é uma proposta que, dentro da intimidade de um consultório, dentro da intimidade de uma cabine de passe, de uma sala de reunião mediúnica, nos oferece subsídios grandiosos para alcançarmos os nossos propósitos. E dessa forma, nós gostaríamos de começar as nossas reflexões em torno do tema Tenhamos Fé, buscando na tradição do mundo uma história simples, mas interessante. Havia um homem muito rico que tinha muitas posses, muitas propriedades, muitos bens. Ele tinha uma grande fazenda aonde nutria muitas cabeças de gado e tinha também vários funcionários que desenvolviam ali as suas atividades. Esse homem, ele também tinha um filho único, um único herdeiro, mas que, ao contrário do pai, esse filho, ele não gostava de trabalhar e não gostava de compromissos. Na verdade, o que ele gostava de fazer era participar das festas, juntamente com os seus amigos, de quem gostava também de ser bajulado. E o pai, percebendo aquela situação, ele sempre buscava advertir o filho para que ele prestasse mais atenção naquilo e naquela situação com a qual ele estava se envolvendo. Ele advertia o filho porque aquelas pessoas só estariam ao seu lado enquanto ele estivesse oferecendo alguma coisa para elas. E a partir do momento que aquela situação acabasse, ele seria abandonado. E diante das insistentes recomendações oferecidas pelo pai, esse rapaz sempre ficava angustiado, ele sempre ficava chateado e acabava se afastando imediatamente quando o pai começava a fazer as suas preleções, não dando a mínima. Pois bem, depois de um tempo, o pai, já idoso, e pensando naquela situação, ele teve uma ideia um tanto quanto estranha, mas também dolorosa. Ele pediu para que os seus funcionários, eles construíssem um celeiro. E este pai, mediante o celeiro pronto, foi para lá, construiu e também moldou. Ele preparou uma forca. Sim, ele preparou uma forca e colocou ao lado dela uma plaquinha, dizendo o seguinte: para você nunca mais desprezar as palavras do seu pai. Naquela mesma noite, o pai chamou o filho, levou-o então até o celeiro e falou o seguinte: meu filho, eu já estou velho, e quando eu partir, é você quem vai tomar conta das minhas coisas. Mas eu já sei como será o seu futuro. Você vai deixar a fazenda nas mãos dos empregados
e vai gastar o dinheiro através das festas junto aos seus amigos. Vai vender os animais e os bens para se sustentar. Mas tudo isso vai acabar. E quando tudo acabar, os seus amigos também o abandonarão. E então você vai lembrar amargamente das palavras do seu pai. E é por isso, meu filho, que eu lhe trouxe aqui, porque eu gostaria de lhe fazer um pedido. Eu gostaria que você me prometesse algo. Se tudo isso que eu estou prevendo acontecer, eu gostaria que você viesse até este celeiro e fizesse o uso desta forca que eu preparei. O rapaz inicialmente achou aquela coisa estranha, mas depois ele começou a rir. Ele ficou um pouco perturbado, mas ele começou a rir diante daquela situação. Só que, para não contrariar o pai, ele resolveu prometer, achando que aquilo jamais aconteceria. Pois bem, o tempo passou, o pai morreu e, de fato, ele assumiu os bens. Mas o futuro não foi diferente daquela previsão, porque com o tempo o rapaz deixou a fazenda nas mãos dos empregados que a dilapidaram. Passou a gastar o dinheiro que ele tinha reunido da família, dilapidou o patrimônio até chegar a um ponto em que ele não tinha mais nada e, consequentemente, os seus amigos o abandonaram. E sozinho, naquela situação aflitiva e angustiante, o rapaz começou a refletir sobre a sua vida. Começou a pensar, a lembrar nas palavras do pai e refletiu, dizendo para si mesmo como ele tinha sido bobo, como ele tinha sido tolo em desprezar aqueles ensinamentos. E então ele começou a pensar mais profundamente e refletiu da seguinte forma: como eu pude deixar de prestar atenção nas palavras do meu pai? Como eu fui bobo? Só que agora é muito tarde. Infelizmente, é muito tarde. E diante daquele pensamento depressivo, daquela angústia, daquele sentimento de culpa, sem ter aonde se apoiar, ele pôde olhar e ver logo à sua frente aquele pequeno celeiro construído pelo seu pai. E foi quando ele lembrou da promessa. Com passos lentos, ele se dirigiu ao celeiro, abriu a porta, viu a forca, viu aquela plaquinha empoeirada, ainda com os dizeres: você vai lembrar de nunca mais desprezar as palavras do seu pai. E aquilo aumentou ainda mais a sua angústia. E ele pensou: eu nunca proporcionei alegria para o meu pai enquanto ele estava vivo, mas agora eu vou cumprir a minha palavra. Eu vou fazer o que ele me pediu. E de fato, o rapaz pegou um banquinho, subiu neste banquinho, pegou a corda da forca e a acomodou em torno do seu pescoço. Mas naquele instante, por um átimo de minuto, ele pensou: meu Deus, se eu tivesse a possibilidade de voltar e fazer diferente, seria uma bênção. Como eu gostaria, agora percebendo, entendendo as palavras do meu pai, acreditando nele, como eu gostaria, acreditando em ti, que me desses uma nova chance. E diante daquele momento funesto, trágico, ele não poupou a sua promessa e falou: mas agora é muito tarde. E se lançou
Naquele momento, a corda apertou o pescoço daquele rapaz. Mas logo em seguida, aconteceu algo que ele não estava esperando. Simplesmente o braço da forca quebrou e ele caiu no chão. A forca tinha sido construída com um braço oco. O pai que a montou a construiu com um braço oco. E ela não aguentou, logicamente, o peso do rapaz. Só que maior foi a surpresa dele quando ele percebeu que dentro daquele braço oco também havia ouro, diamantes, pérolas e dinheiro colocado ali pelo seu pai. E naquele instante, além destas pedras preciosas, além desses recursos financeiros ali depositados, ele percebeu que havia um bilhete também deixado pelo pai. E esse bilhete dizia simplesmente o seguinte: você terá uma segunda chance. Eu o amo, seu pai. Meus irmãos, quantas vezes nós não gostaríamos de ter uma segunda chance? Quantas vezes nós não gostaríamos de acreditar que algo que nós fizemos inadequadamente no passado não poderia ser feito de uma forma diferente após adquirirmos maturidade, após adquirirmos conhecimento, após sofrermos para aprender a acreditar além daquilo que estava sob os nossos olhos, além da nossa realidade. Todo esforço ao longo de uma existência que tivesse nos levado a perceber a vida sob uma nova perspectiva, sob um novo ângulo, nos causando intimamente uma mudança e nos proporcionando a crença em algo além, desenvolvendo em nós a fé. Quantas vezes nós gostaríamos de ter feito de novo algo que fizemos inadequadamente no passado? O nosso Pai, através do sentimento da fé, nos leva a buscá-lo, a fim de que nós entendamos que Ele sempre nos dá uma nova chance. E quantas vezes não desejamos essa chance? Lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos, lá nas instruções dos Espíritos, nós vamos encontrar uma pergunta muito interessante, que é a seguinte: é lícito abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? E diante dessa pergunta, o Espírito São Luís, ele começa a desenvolver uma linha de raciocínio. Ele diz o seguinte: um homem está agonizante, padecendo dos mais cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado, ele é desesperador. E então, será lícito pouparem-se-lhes alguns instantes de angústia, antecipando-lhe o fim? E diante dessa proposta de raciocínio, o Espírito São Luís nos diz o seguinte: quem sois para prejulgar os desígnios de Deus? Será que ele não pode conduzir o homem até a borda do fosso, para então daí o tirar, a fim de que ele possa novamente encontrar-se, perceber-se, ver-se e passar então a alimentar ideias diversas da que ele tinha? Quando, no último momento, um moribundo se encontra, quem pode garantir com certeza, quem pode afirmar com segurança que ali é a sua última hora, é o seu último momento? A ciência nunca terá
se enganado alguma vez? E essa proposta por São Luís nos leva a pensar justamente nas questões referentes à própria ciência. Por isso, nós, da área da saúde, não temos mais, ao contrário do passado, a pretensão de dizer: você tem tanto tempo de vida, você não vai sobreviver, despeça-se, porque nós hoje, à medida que vamos crescendo, não somente da forma científica, mas emocionalmente, nós percebemos que existe algo maior. Existe uma força maior com a qual nós precisamos conjugar os nossos esforços para oferecer esperança, para oferecer paz, para oferecer confiança àquele que passa por uma situação cujo desfecho nós não somos capazes de conhecer. Nós tivemos a oportunidade, de alguns dias atrás, conhecer a história de um médico. Eu não estou puxando brasa para minha sardinha, tá? Mas é porque, como nós conversamos um pouco mais sobre a fé, nós trouxemos algumas histórias relacionadas à área da saúde. Esse médico, ele é filho de refugiados da Segunda Guerra aqui no Brasil. É o Dr. Alexander Dobrinski. E esse médico, que é um cirurgião cardíaco, ele foi o responsável, inclusive, pelo primeiro transplante de coração realizado no Goiás. E a sua experiência é muito peculiar, porque após ele passar pela provação do coronavírus, após 50 anos se dizendo ateu, técnico e científico como é, ele, numa reportagem, expressou a seguinte opinião sobre uma segunda chance. A segunda chance é a oportunidade que nós temos de fazer o que nós não fizemos corretamente no passado. É a oportunidade que nós temos de ser uma pessoa melhor. E para nós sermos uma pessoa melhor e para que nós busquemos fazer algo melhor que no passado, é preciso segurança, é preciso acreditar que as nossas bases estão mais sólidas e que por isso estamos desenvolvendo o sentimento da fé. E como ele chegou a essa transformação? Bom, nós estamos passando por um momento muito crítico. E trabalhando no hospital, o Dr. Alexander, ele também contraiu o coronavírus. E diante daquela situação, ele percebeu que o seu quadro estava piorando. E ele sabia o que poderia acontecer. Porque diante do agravamento da sua saúde, ele sabia que teria que ir para uma UTI. E que existia uma grande possibilidade de ser entubado. E dessa forma ser alimentado por um respirador artificial. E diante desta circunstância, o Dr. Alexander entrou em contato com a sua esposa e muito tecnicamente, ateu como dizia ser, ele falou das suas chances. Ele informou que entre 8% e 18% das pessoas, segundo as estatísticas europeias, que entravam na UTI, naquelas mesmas circunstâncias em que ele estaria entrando, não voltavam, iam a óbito. E por isso ele estava se despedindo dela. E a situação não transcorreu de modo diferente. O Dr. Alexander, de fato, precisou ser levado à UTI, ele precisou ser entubado, aonde ele permaneceu por 11 dias. Mas é muito interessante o quadro que ele descreveu após o seu retorno. Ele disse que por volta ali do 3º dia, ele teve a sensação de que ia morrer. Um ateu
tendo a sensação de que ia morrer, é algo muito sério, muito interessante, porque a experiência do não acreditar nos leva a uma confusão muito grande. E como ele chegou a esta observação? Ele conta que em 2 situações ele se viu em quadros muito peculiares. Em um desses quadros, ele estava caindo, como se estivesse caindo dentro de um vulcão, aonde ele via lava embaixo dele, mas ele não tinha uma queda livre. Ele ia caindo devagar, ia percebendo todo aquele cenário, ia sentindo o calor, mas ele também sentia que ele estava deixando o corpo. Mas ele não estava perdendo a consciência. Ele estava tendo a percepção do que hoje nós chamamos de experiência de quase morte. Naquele instante, o Dr. Alexander achou que existia algo mais, mas mesmo assim não foi o suficiente, porque ele então se viu numa outra situação. Saiu daquela primeira e se viu num ambiente aonde havia um caixão. E naquele caixão, ele parou para olhar e viu a imagem do seu pai num primeiro momento. O pai que havia desencarnado para ele, morrido em 2018, juntamente com a sua mãe. Mas quando ele apurou melhor ali o seu olhar, ele viu que não era a figura do seu pai, mas sim a sua própria imagem. E aquilo o chocou, porque ele estava consciente de que estava vendo aquela situação toda acontecer. E de repente, um pensamento lhe veio. Olha só, eu estou diante de um quadro que não me é familiar. Primeiro, eu acreditava que, seguindo o caminho do nada, tudo terminaria. Mas agora eu estou me percebendo aqui. E eu estou vendo que existe algo a mais. Bom, se existe esse algo a mais, pensou o médico, se existe algo que eu possa chamar de Deus, então eu vou me apegar a isso. Eu vou seguir por esse caminho. E a partir daquele momento, o Dr. Alexander Dobzhansky, ele passou a acreditar, a pedir para que ele tivesse uma segunda chance. Percebendo uma realidade diferente, ele buscou algo diferente, que era novo, que estava envolvendo um sentimento que ele não acreditava, que era a fé em algo mais, que era a fé em algo que ele conhecia pelo nome de Deus. E ele sabia que ele não estava sozinho ali. E ao retornar, ele percebeu, após estes momentos, conforme o seu próprio relato, que a sua situação de gravíssima passou para estável. E posteriormente ele foi melhorando. Recuperou-se e pôde então falar sobre essa sua experiência de quase morte, entendendo que o nada é algo muito relativo, mas que para entender que o nada não existe, é preciso acreditar. E esse acreditar está relacionado à fé. Ele se disse uma pessoa diferente. Ele se disse que se sentia diferente. E quantas vezes, meus irmãos, nós não passamos por situações desafiadoras que nos exigem esta reflexão, que nos exigem acreditar em algo mais. Como será que não foi o encontro de Maria com o anjo ante a necessidade de acreditar que seria a mãe de um missionário? Como será que não foi o encontro de José com Maria, tendo que acreditar no encontro dela com o anjo, dizendo que ela, mesmo virgem, teria um filho?
é a fé em algo maior que nos move. E a fé, como nós colocamos, é um sentimento que não tem necessariamente um correspondente em termos de palavras iguais no mundo inteiro. Existem culturas com as quais nós temos contato que entendem a fé com outros nomes. Por exemplo, algo muito interessante é a maneira como os japoneses, eles cultivam determinados valores. Existem valores que são muito interessantes entre os japoneses. E dentre estes valores, um dos quais eles consideram mais importante é o chamado Ganan. Vocês já ouviram essa palavra? Ganan, já ouviram essa palavra? Não? Pois é. Ganan é um termo budista que significa o seguinte: é necessário que nós suportemos coisas aparentemente insuportáveis com dignidade e paciência. Olha só que interessante. Nós precisamos suportar de modo digno e com paciência situações que nos oferecerão uma condição diferente no futuro. E o Gaman é justamente esta palavra que traduz um sentimento de fé alimentado pelo povo japonês. As pessoas que se submetem a esta filosofia entendem que, passando por situações desafiadoras, duras, difíceis agora, elas conseguirão algo melhor no futuro. Mas desde que essa experiência seja vivenciada com autocontrole e com disciplina. E nós percebemos que os japoneses que cultuam o Ganan, esse termo, essa ideia, esta filosofia, eles têm um olhar mais compassivo do mundo. Eles percebem as dificuldades, percebem a situação preta, mas mantém a postura, mantém a dignidade, a paciência. Porque justamente esta é a ideia, é ter paciência e lidar com calma diante das adversidades. E é interessante também que, como os japoneses têm diversos símbolos, um dos símbolos do Gaman é justamente a carpa, que é um peixe que nada contra a maré, nada contra a correnteza, sem perder, entre aspas, o rebolado, chegando aonde quer chegar, com determinação, com força, com vontade, superando os obstáculos. E é essa a proposta que os japoneses nos oferecem através do exemplo. Através da palavra Ganan, eles demonstram a fé. E este foi um fenômeno realmente que surpreendeu o mundo quando, lá em 2011, o Japão passou por aquele terremoto e que em poucos dias os seus cidadãos conseguiram reconstruir as cidades com disciplina, com organização, entendendo o direito comum. E isso, inclusive, surpreendeu muitos jornalistas ocidentais que ali estavam em ver como aquele povo trabalhava de forma organizada, de forma humanizada, de forma cidadã. Mas mesmo assim, nós não escapamos de alguns comentários maliciosos, e eles também não escaparam, porque inclusive alguns jornalistas acharam essa atitude fria, porque eles esperavam que numa situação daquela, com certeza as pessoas estivessem desesperadas. Mas o que os jornalistas não entenderam diante dessa postura é justamente o que muitos dos nossos irmãos ainda não entendem, que a fé faz com que nós hajamos de modo diferente da multidão,
que a fé que nós alimentamos nos dá a segurança de passarmos por situações desafiadoras com calma, não de maneira fria, sentindo, mas com calma, com a segurança de que estamos sendo conduzidos, com a certeza de que não estamos sozinhos, que se nós de fato acreditamos que existe um ser superior que nos criou e que nos conduz, não pode ser este ser superior tão malévolo de nos oferecer circunstâncias dolorosas sem um propósito digno. E isso nos leva ao texto sobre o qual nós estamos fazendo estas observações. Tenhamos fé de Emmanuel no livro Fonte Viva, aonde ele apresenta que os cristãos, as pessoas dotadas desse sentimento, dessa postura, dessa forma de ver o mundo com segurança, muitas vezes é taxado de algo não menos que louco, de a multidão está perturbada e você está ali tranquilo, dando o seu exemplo, fazendo o seu papel com confiança. E isto muitas pessoas ainda não compreendem. Ainda não compreendem que a fé não é um sentimento de crer superfluamente. A fé, ela é um sentimento que se constrói. E nós, hoje, espíritas, somos convidados a viver a fé raciocinada, a fé sustentada pelo entendimento, pelo conhecimento, pela percepção da vida a partir de leis naturais, leis divinas que nos são oferecidas pelos Espíritos através das suas revelações nas obras da codificação. Quando nós passamos a estudar a parte terceira de O Livro dos Espíritos, intitulada Das Leis Morais, nós percebemos o quanto as leis de nosso Pai são justas, são amorosas. Quando nós percebemos que a lei do progresso, ela existe para em momentos como esta pandemia, nós alcançarmos progressos na área científica. Quando nós estudamos a lei da destruição, sabendo que depois daquele instante algo melhor virá. Quando nós estudamos a lei da conservação, que nos torna sempre agentes que precisam buscar a sua sobrevivência, a sua conservação, nós percebemos que existe algo muito grande. E entender esse algo muito grande significa despertar em nós um sentimento maior, um sentimento de credibilidade, um sentimento de fé, a fé raciocinada, que conforme o nosso codificador Allan Kardec nos permite ver frente a frente a razão em qualquer época da humanidade com segurança, com certeza e não simplesmente acreditando. Do ponto de vista etimológico, a palavra fé, ela vem do grego pistia, e que significa crença, e também do latim fides, que significa fidelidade. Logo, a palavra fé representa crença, fidelidade, confiança. E tudo isso se expressa não somente na cultura ocidental, mas também nas diversas culturas com diferentes nomes, com diferentes designações e que nos levam sempre a confiar cada vez mais que nada acontece por acaso, que não sofremos simplesmente por sofrer, que a vida tem um propósito, que ela não termina do ponto de vista físico, quando ela não é ainda para terminar. Que cada um tem o seu momento, que cada um tem a sua missão e que todos nós, regidos por uma inteligência maior, por uma inteligência superior, precisamos alimentar esta segurança de uma maneira lúcida, mesmo nos momentos difíceis.
mesmo nos instantes em que as perdas batem à nossa porta, em que a loucura se estabelece no mundo aonde as pessoas ainda não têm a percepção e o conhecimento que, graças ao nosso Criador e ao trabalho de Kardec, hoje nós estamos tendo a oportunidade de conhecer. Lá em O Livro dos Espíritos, na sua parte 4ª, intitulada Das Esperanças e Consolações, nós vamos encontrar lá no capítulo 2, na questão de número 958, a seguinte questão proposta por Kardec: por que tem o homem instintivamente horror ao nada? E os espíritos muito apropriadamente colocam: porque o nada não existe. Por mais materialista que ainda nós possamos ser, lá no fundo do nosso coração, nós sabemos que existe algo mais. Por mais que nós ainda nos coloquemos como técnicos, como pessoas que acreditam que além da matéria nada existe, no fundinho, lá no fundinho, nós sabemos que existe algo mais. E essa certeza do algo mais que ressoa em nossa consciência vem sempre nos oferecer base, vem nos consolar nos momentos em que buscamos colocar e desenvolver este sentimento. Porque em todos os instantes nós somos chamados pelo nosso Criador para a felicidade através da crença, através dos seus desígnios, através das diversas situações que, conjugadas, tocam os corações mais duros através das mais diversas situações. Às vezes, nós somos convocados à dor maior para que, de fato, nós possamos despertar. Às vezes, nós somos convocados a dar o nosso testemunho, quando então já temos esta consciência para os nossos irmãos, vivenciando a nossa própria dor com resignação, com paciência, principalmente com dignidade. A certeza de que a vida não termina, a certeza de que as dores pelas quais a cada dia somos convidados a passar têm um propósito, nos proporcionam a segurança para testemunharmos a nossa própria fé. Para sermos observados, porque o espírita, ele é muito exigido, principalmente daqueles que querem nos dar aquela agulhadinha no momento em que desafiamos o interesse destas pessoas, né? Quando nós nos colocamos de uma forma enérgica, prezando pela disciplina, quantas vezes nós não passamos por uma situação em que as pessoas diziam: mas você não é espírita? Você não tem que ser caridoso? Dá uma folguinha pra gente. E a proposta não é esta. É justamente tendo fé, acreditando na disciplina, que nós somos testemunhas daquilo que nós acreditamos. Certamente, nós ainda temos muito o que aprender, porque a nossa fé é uma fé raciocinada, mas ainda estamos trabalhando. Tem umas horinhas que realmente a gente balança nas bases, mas é por isso que, quando nós estamos em um meio propício para recebermos estas orientações, estas elucidações, a certeza que no momento pode estar dúbia, refloresce e nos oferece ensejo para testemunharmos de modo claro, de modo efetivo e de modo racional a nossa crença, a nossa posição diante da vida e diante do mundo. Quanto mais nós estudamos, mais nós aprendemos. Quanto mais nós examinamos as obras
oferecidas pelos Espíritos, através de médiuns magníficos que nos ofertam o seu trabalho, nós aprendemos. Mas é somente a partir do momento em que nós buscamos conjugar o conhecimento com a emoção, percebendo a magnitude da obra criada pelo nosso Pai, que o exercício do nosso amor efetivamente conseguirá envolver as outras pessoas. Que nós conseguiremos conversar com elas, não falando de religião, porque a religião que não tem na emoção a sua base oferece um discurso vazio. E enquanto nós trabalharmos buscando superar as palavras, crendo no que nós conhecemos, mas ofertando ao outro através do que nós sentimos, estas outras pessoas estarão percebendo no que nós acreditamos, estarão percebendo a nossa fé, estarão tendo o testemunho daquilo que Emmanuel nos propõe na sua mensagem, objeto das nossas reflexões de hoje. Tenhamos fé, construamos a nossa fé, saibamos crer com equilíbrio, saibamos sofrer com resignação, entendendo que tudo isto tem um propósito, que tudo isto tem uma meta e que quando alcançarmos esta meta, a nossa fé não terá mais dúvidas. Porque no planeta de provas e expiações, aonde ainda nos encontramos, a nossa fé que está sendo trabalhada ainda é dúbia. Mas certamente, a cada dia em que nós exercitarmos a nossa crença, exercitarmos ações dignas, nós estaremos fortificando em nós e para o mundo a mensagem encontrada no maior exemplo que a humanidade já teve para servir para ela de guia e modelo. Estaremos exemplificando através do exemplo de Jesus aquilo que realmente cremos. Que o amor do nosso Mestre e que as bênçãos de nosso Pai possam nos fortalecer nos momentos difíceis, possam abrir as nossas portas para a felicidade, possam sempre nos garantir a presença do seu amor nos nossos testemunhos, nas nossas palavras, mesmo naqueles instantes desafiadores. Que o amor de nosso Pai nos proteja, nos abençoe e nos guie em todos os instantes da nossa vida. Muito obrigado. Muito obrigada pela palestra, pela bela explanação. E aí convido a todos para a nossa próxima palestra, que vai ser com o nosso irmão José Kubitschek Borba, com o tema Por que Kardec? Estão todos convidados. E não deixe de comentar, se inscrever no nosso canal, dar aquele like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Logo em seguida nós vamos ter o passe. Espero que todos participem e tenham uma boa noite. Obrigada.
A paz de Deus esteja nesse ambiente. Seja bem-vindo à sala de passe virtual da Fraternidade Espírita Semear. Esclarecemos que o passe tem por propósito auxiliar na recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, ocorrem trocas de energias físicas, mentais e espirituais guiadas pelo mais puro dos sentimentos, o amor. Esclarecemos ainda que essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Dessa forma, o passe deve ser utilizado quando houver necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento, daremos início à aplicação do passe. Por favor, pedimos que em um ambiente tranquilo se coloque de forma confortável, feche os olhos e respire de maneira branda e serena, para que dessa forma possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Senhor Jesus, irmão amado, o qual nos sintonizamos nesse momento, mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre todos nós os fluidos salutares e benéficos necessários ao nosso reequilíbrio do corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me amparem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhar no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma. Mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que os nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um em que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia, e que cada um possa celebrar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar nossos ambientes de trabalho, visitando a cada canto, levando a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada evolutiva. Nesse momento, em que estamos chegando nos momentos finais do nosso passe, convido todos vocês para fazermos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E nesse momento, calmamente, abre os olhos, retrocedendo ao nosso ambiente em paz e com vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais dessa casa, damos graças a Deus, a Jesus, e que assim seja.
Obrigado, Senhor.